Quem é este homem? Que apenas ao mencionar o nome dele, pessoas se perturbam, pessoas ficam envergonhadas, zangadas, ou querem mudar de assunto. Você pode falar o nome de outros líderes religiosos, mas quando mencionamos Jesus, as pessoas querem logo parar a conversa. Creio que isso acontece porque nenhum outro líder religioso alegou o que esse homem alegou ser o próprio Deus. Jesus ou Cristo não é apenas um nome e nem apenas uma religião. Jesus ou Cristo é o próprio Deus, vindo em direção aos homens e mulheres. Jesus é o maior de todos. Graças a Deus pela vida de todos que aqui estão, aqueles que estão acompanhando online, estão aí nos seus lares. Quero pedir carinhosamente para se desligar de tudo, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes, eu quero dar os recados da semana e também não posso esquecer de agradecer aos nossos professores, né? Que têm se dedicado aos sábados aí também para estar ensinando os nossos irmãos. E são tudo prata da casa, ó. Felipe, Marcela, a Rafaela no teclado, o Carlos com a turma já, posso falar, Carlos, idade avançada ou não? Né? Os de mais idade, os mais experientes, vamos dizer assim, né? As pessoas mais experientes, né? Então, tudo daqui de casa é uma bênção de Deus. Amém? Então também somos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Antes eu quero passar também os recados aí da semana. Domingo que vem, a nossa ceia, irmãos, nós vamos começar a fazer a ceia pela manhã, tá? Então a ceia será às 10 horas da manhã, tá? Deixa eu só avisar aqui. Vai ter almoço após a ceia. Ok? A única coisa que eu peço para vocês, nós vamos enviar um link após o culto lá, você vai receber em PDF lá no grupo da igreja. Você vai clicar no PDF, vai ter lá escrito assim, confirmar presença. Você clica no confirmar presença, vai te direcionar ao WhatsApp e você vai dar o seu nome. Para quê? Para a gente ter uma quantidade certa, pelo menos dos irmãos da igreja, tá bom? Então eu preciso que vocês confirmem a presença, porque essa semana a gente precisa pedir as doações, certo? Talvez você vai receber um WhatsApp aí pedindo uma doação no decorrer da semana, ok? Então, só que eu preciso que você confirme, no mais tardar amanhã, tá? Então hoje à noite, fique de olho no grupo, ok? E confirma sua presença lá. Alguns talvez não irão poder estar conosco no almoço, certo? É compreensível, mas nós esperamos que todos os irmãos, aqueles que não estão aqui hoje, vários irmãos não estão, nós vamos estar também lá colocando no grupo e avisando hoje certinho, tá? Então, a única coisa que a gente pede, além da doação, claro, né, que você confirme a sua presença, tá bom? Amém? Então, 10 horas da manhã, no domingo, tá? O culto de ceia do Senhor até às 11h30. Também o nosso sítio lá é dia 12 e 13 de novembro, certo? Quem foi o ano passado, acredito que gostou muito. Quem não foi, perdeu, mas tem a oportunidade de ir esse ano, ok? Dia 12 e 13 de novembro. A Camila já está com os carnezinhos, 6 parcelas para você pagar, certo? Suaves prestações, nem o Silvio Santos faz mais isso daqui, né? Só Ebenezer faz. Não manda para Serasa, não consulta Serasa, não manda para SPC, só na Ebenezer. Então, 6 parcelas. Se você decidir pagar em 3, você vai ser destacado 2 de cada vez, tá bom? Então é 165 o quarto e R$100 por pessoa alimentação. Criança de 8 a 12, R$50 e menos que 8 não paga. Tá bom? Então,
retire lá com a Camila, ainda temos quartos vagos, não temos muitos, o irmão sabe, é 24 quartos, certo? Então, procure a Camila, dê o nome, já reserve o seu quarto lá. Então, esses são os 2 recados, que não seja mais cotidiano. O resto continua como de costume, de terça o nosso estudo bíblico com os nossos pregadores aqui, estamos cheios de pregadores aqui, a Ingrid, olha a Ingrid, terça-feira, pregou, né, Natália? A Natália, então, vou falar para vocês, hein? Só que a Natália a gente tem que vir com o couro um pouco duro, né? Para a mensagem da Natália. Mas tem sido uma bênção os estudos, irmãos. Se vocês puderem, venha participar. A gente estamos estudando sobre métodos de estudo bíblico. Métodos de estudo bíblico. Então, venha participar conosco. Terça, às 7:50 até às 9:20. E quarto, nossa reunião de oração, das 8 às 9. Também venha participar conosco. Amém? Graças a Deus. Hoje nós encerramos essa série de mensagem que nós iniciamos nesse mês. Uma série de 3 domingos, né, nós fizemos. Jesus, o maior de todos. Nós temos refletido sobre esse tema, e os 2 primeiros domingos foi bem apologético, né? Nós falamos sobre o que a cultura diz sobre Jesus. Eles dizem que Jesus é apenas um mestre moral, e nós aqui conversamos, refletimos que se Jesus fosse apenas um mestre moral, ele caía numa cilada que ele mesmo criou, então, porque ele seria um mentiroso. Ele enganou os discípulos e enganou a todo mundo. Então, a única coisa que nós temos que reconhecer, de fato, que Jesus é Senhor, né? Também meditamos semana passada sobre o que o ateísmo diz e as consequências do ateísmo. Hoje não será uma mensagem bem apologética, mas nós vamos continuar meditando sobre esse tema, falando sobre Jesus. E quanto mais eu estudo sobre Jesus, mais difícil torna de classificar Jesus. Mais difícil fica de colocar Jesus em algum tipo de forma sistêmica. Eu quero que você pare comigo e pense. Pense, se coloque no lugar do povo judeu. O povo judeu esperava um homem que os libertasse de Roma. Mas você vai ler a Bíblia, ele pouco falou sobre a ocupação romana. Ao contrário, ele pegou o chicote e expulsou os religiosos judeus, aproveitadores do templo. Ao contrário daquilo que eles esperavam. O povo judeu esperava um homem que os libertasse de pagar impostos a Roma. E certa feita Jesus é interrogado sobre esse assunto e ele diz: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Totalmente contrário àquilo que eles esperavam. E eu concordo com o Walter Wink, que diz: se Jesus não tivesse vivido, não poderíamos tê-lo inventado. Não tem como. Era impossível. Jesus era totalmente contrário ao que a religião aguardava, ao que o povo aguardava e ao tipo de chefe político que o povo judeu aguardava. A esse Jesus que os evangelhos nos mostram, Philip Yancey, ele diz 2 palavras que ninguém pensaria em aplicar ao Jesus dos evangelhos, é que Jesus era enfadonho e também que ele era previsível. Jesus não era previsível. Jesus era totalmente imprevisível. Imprevisível. Tira lá da boca do peixe a moeda, né? Manda os discípulos ir num poço, naquele horário, se conversa com uma mulher em outro poço. É totalmente imprevisível. Bom, sobre a aparência de Jesus, nós não podemos descrevê-lo. E nós falamos aqui terça-feira, no nosso estudo. Se você está esperando um Jesus loiro, alemão, de olho azul, lá no céu, você vai se decepcionar, meu amigo. Isso nós podemos falar. É só você analisar o povo, a linhagem que ele veio. Nós não podemos descrevê-lo, ninguém sabe. Os primeiros retratos semi-realistas de Jesus começaram a aparecer antes do século V, quando os gregos começaram a relatar
um jovem sem barba, e esse jovem sem barba era parecido então com o deus Apolo. Era a forma que eles tinham de tentar desmistificar essa aparência de Jesus. Mas até hoje, cada um personaliza o seu Jesus conforme querem. Não é verdade? Cuba, uma certa feita, colocou Jesus com uma espingarda na mão. Achou que Jesus, daquela forma, era o melhor para eles. Cada um personaliza o Jesus da forma que eles querem. Foi o que nós conversamos na primeira mensagem. Quem eu sou para vós? O que eles dizem de mim? Cada um quer Jesus ao seu lado. O problema é que não querem como Jesus de fato é. E como nós já dissemos, as nossas representações de Jesus dizem mais sobre nós mesmos do que sobre Jesus. Lembra que nós falamos na primeira mensagem? O povo tinha uma confusão. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que era Jeremias. A ideia deles não falava de Jesus, mas falava daquilo que eles mesmos queriam. Quando vejo esse Jesus em pinturas de quadros, obras de artes, expressando aquela frase, Jesus nunca sorriu. Você já viu Jesus sempre de cara fechada? Essa frase é bem conhecida, desde o primeiro século. Jesus nunca sorriu. Quando eu vejo esses quadros pintados, ou então vejo em mentes religiosas, eu penso, será que essas pessoas leem o mesmo evangelho que eu leio? Será que essas pessoas veem o mesmo Jesus que as Escrituras me mostram? E assim como a maioria das pessoas da época, Jesus também, da forma que eles imaginam Jesus hoje, assim como a maioria das pessoas daquela época também torceram um nariz para Jesus, eu acredito que se eu e você estivesse lá também, olhando e aguardando o Messias, nós também torceríamos o nariz para Jesus. Nós estaríamos muito propensos. Teríamos torcido o nariz para o homem Jesus que reivindicava ser Deus. E hoje eu quero pensar com vocês que Jesus é o maior de todos, porque Jesus é o único Deus que se fez carne e se assemelhou a nós. Nós falamos aqui no primeiro domingo que Jesus não é apenas um mestre moral, mas Ele é Senhor. No outro domingo, domingo passado, nós falamos que Jesus é o maior de todos, porque Ele é o único que está vivo. E hoje nós vamos falar que Jesus é o maior de todos, porque Ele se fez carne e se assemelhou a nós, se assemelhou a mim e a você. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ainda sentado, Lucas capítulo 7. (18 ao 23). Diz-nos assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te fazer uma pergunta. És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém e amém. Feche seus olhos, vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, Pai, somos carentes, Senhor, carentes de ouvir a Tua voz nesta noite. Tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia de nós, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Já que nós não podemos falar sobre a fisionomia de Jesus, nós podemos falar sobre o perfil de Jesus, sobre a personalidade de Jesus. O ministério de Jesus aqui está crescendo, ele está no ano crescente, o ano da fama, o ano que a fama percorre, a fama de Jesus está percorrendo a região, como a própria Bíblia diz. Mas João, o homem, o filho do deserto, está encarcerado, está preso na prisão de Maquerós, nas proximidades do Mar Morto. Um certo dia, após seus discípulos verem os milagres que Jesus estava fazendo, as coisas que Jesus estava falando, a reivindicação que Jesus dizia ser Deus, eles vão agora visitar João, e eles contam a João tudo o que eles viram e ouviram. Então João, ouvindo tudo aqueles fatos, decide enviar uma mensagem através de seus discípulos. E essa mensagem havia duas perguntas. A pergunta era: és tu aquele que nós aguardamos? A segunda é: ou nós deveremos aguardar outra pessoa? E aqui, eu não quero pensar com vocês sobre os milagres que Jesus fez para mostrar que Ele era Deus. Mas eu quero pensar com vocês o que Ele mesmo, sendo Deus, não teve problema nenhum em mostrar a sua humanidade. Porque Deus, Cristo Jesus, foi 100% homem. E Ele não teve problema em demonstrar a sua humanidade. E talvez essa seja e foi a maior causa de dúvida do povo sobre a divindade de Jesus. Como pode o homem que se reivindica ser Deus, mostrando tudo aquilo que nós também passamos? Então, a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que Jesus demonstra as suas emoções. Jesus demonstra as suas emoções. No versículo 12, 13, o contexto do texto que nós lemos, havia uma viúva, uma mãe estava levando seu filho, e o seu filho já estava no caixão. Jesus olhou para aquela mulher e sentiu a dor da mulher. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo ali o enterro de um único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. O contexto do que os discípulos de João disseram a ele, é que Jesus agora havia ressuscitado um jovem. E isso foi levado a João. Esse jovem já estava no caixão. O caixão não era igual aos nossos de hoje, mas esse jovem estava pronto para ser sepultado. E o texto diz que Jesus então se encheu de compaixão por aquela mulher. Profunda compaixão é se emocionar com a situação de tal forma que isso provoca uma atitude em mim. Compaixão também é comparável à misericórdia, que vem do latim misericardia. O meu coração cardia na sua miséria. Isso então requer de nós uma atitude. E se tem alguma coisa, e uma dessas coisas que Jesus não tinha problema, era que Jesus não tinha essa dificuldade de demonstrar as suas emoções. Os evangelhos nos demonstram isso. Ele demonstra uma cadeia de reações emotivas de Jesus. Jesus ocultando os seus temores, não ocultando os seus temores a Deus no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Também nos demonstra Jesus com uma profunda tristeza. Jesus estava sentindo uma profunda tristeza. Também revelam a nós um pedido de ajuda a seus discípulos, querendo apenas a companhia deles,
Quando Jesus disse, olha, ficai comigo aqui, velai comigo. Jesus está demonstrando ali as suas emoções. Pelo menos 3 vezes os evangelhos nos mostram que Jesus chorou em frente aos seus discípulos. Você tem coragem de chorar na frente de algum homem aqui? Fala a verdade, você que é machão, forte, você segura até o último, só chora quando não dá mais, não é verdade? Jesus chorou na frente dos seus discípulos. E isso naquele tempo, meus irmãos, era inadmissível a um homem. Imagine a um homem que falava que era Deus, chorar na frente de pessoas. Até os homens isso era sinal de fraqueza. E quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, Jesus está invertendo ali a pirâmide dos valores, porque no mundo romano, chorar era sinal de fraqueza. E Jesus disse, bem-aventurados os que choram. E Jesus está dizendo, choram até pelos seus próprios pecados. Bem-aventurado é ele, feliz é os que choram. Quantos líderes fortes de hoje teriam coragem de mostrar tal vulnerabilidade? Acredito, muito difícil, muito difícil. O marido chorar na frente da esposa, fala a verdade, você trava aqui os dentes, segura, né? Mas, meus irmãos, Jesus chorou na frente das pessoas. As pessoas têm dificuldade em demonstrar suas emoções, sua vulnerabilidade. Mas a segunda coisa é que Jesus também estabelecia relacionamentos. O perfil, a personalidade de Jesus, Jesus estabelecia relacionamentos. Sabemos que Jesus aqui opera milagres para o propósito de comprovar a sua divindade e a vinda do reino de Deus. Mas o que me chama a atenção é que todas as vezes que a Bíblia ou seja a história, quando nos mostra outros deuses, é sempre o homem fazendo de alguma forma de chegar até a Deus. Jesus não. Jesus sempre vem ao encontro do homem. É sempre o Deus vindo até o homem e estabelecendo relacionamento. Jesus estabelece relacionamento curando, pregando as boas novas, fazendo milagres, mostrando a vinda do reino de Deus. Jesus tinha essa personalidade de estabelecer relacionamento. Os evangelhos nos mostram um Deus, homem, estabelecendo relacionamento, seja com uma mulher no poço, que não poderia, era totalmente infundável ali conversar com uma mulher. Jesus estabelece um relacionamento conversando com uma samaritana. Jesus estabelece relacionamento conversando com um líder religioso no jardim. Seja também conversando com um pescador no lago. Ou seja, com uma multidão por 3 dias. Fala a verdade, se Jesus não tivesse carisma, além da palavra de autoridade, se Jesus não tivesse carisma, 3 dias sentado, ouvindo o Senhor. Jesus de fato era o homem dos outros. Dietrich Bonhoeffer disse, Jesus foi o homem dos outros. Jesus manteve-se livre para os outros. Os mestres de seu tempo mantinham-se certas distâncias dos outros. Jesus, por outro lado, não rejeitava um convite de jantar. Quando Jesus foi convidado, ele foi até a casa, e quando não convidava, Jesus dizia, hoje me convém ir à tua casa. Jesus se convidava quando não era convidado. Nenhuma figura pública tinha uma lista mais diversa de amigos. Ninguém. De pessoas ricas, centuriões, fariseus, até cobradores de impostos, prostitutas, vítimas de lepra. Esta era a lista de amigos de Jesus. As pessoas gostavam de estar com Jesus. E Jesus gostava de estar com as pessoas. Jesus gostava. Jesus era e é o homem dos outros. Os deuses dos outros povos
ou os grandes mestres sempre foram seres distantes, sempre foram seres afastados, pessoas ou deuses inatingíveis, que para receber algo deles seria apenas através de sacrifícios. Jesus era o próprio sacrifício vindo em carne em direção aos homens. Jesus vivia no meio do povo. Como eu disse, talvez eu e você torceríamos o nariz para esse homem que se dizia ser Deus. Quando nós olhamos, nós falamos, como pode um negócio desse? Mas se você, no fundo, muitas vezes sabendo que Jesus é Deus, você dá uma desobedecida, você entorta o nariz. Talvez eu e você então, lá, um homem comum, um homem que para ser identificado, Judas teve que falar, aquele que eu beijar, porque ele parece com os outros. Não tem uma roupa diferente, ele não se veste melhor, ele não usa polo, ele não usa Lacoste. Não, ele se veste igual aos outros, é um homem comum, ele é um homem dos outros. Então, para vocês saberem quem é, eu vou dar um beijo nele. Talvez eu e você torceríamos o nariz para esse homem que reivindicava ser Deus. E há algumas lições aqui então, para nós levarmos para casa hoje. Algumas aplicações para nós. A primeira coisa que nós devemos pensar é que nós devemos também assumir a nossa humanidade. Demonstrar as nossas emoções. Tem muita gente, irmão, muita gente querendo ser melhor que Jesus. Tem muita gente. Meus irmãos, a serpente do Éden continua enganando ainda muitas pessoas com a autossuficiência. Não é só fora da igreja. Dentro de algumas igrejas você é bom, você consegue, você é o cara não é mais o Roberto Carlos, o cara é você. A serpente do Éden continua enganando as pessoas. Pela sua autossuficiência, você não pode demonstrar agora a sua fragilidade, a sua dor, e as pessoas retêm emoções dentro de si. O próprio Jesus, como homem, sendo Deus, não escondeu suas dores. Jesus não escondeu suas decepções. Jesus não escondeu suas emoções. Isso faz mal a nós, fala a verdade. Quando você segura, a esponja vai enchendo, e faz mal a você. Faz muito mal. Eu não sei se você já viu, pessoas estão passando por problemas emocionais hoje, e psicológicos, porque nessa pandemia, as pessoas pularam a fase do luto. Pularam a fase do luto. E hoje, as pessoas estão tratando sobre um trauma que se chama trauma pós-luto. As pessoas não tiveram o tempo de velar. As pessoas não tiveram o tempo de se despedir. Eles não viveram a fase de chorar de verdade, de se despedir de verdade. E hoje as pessoas, várias delas estão sendo diagnosticadas, que estão com problemas emocionais e psicológicos, porque pularam a fase do luto. Não teve esse tempo de colocar a sua emoção para fora. Chorar. Muitas pessoas estão doentes, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque estão retendo emoções dentro de si. Eu concordo com o N. Cordeiro, nós falamos isso em setembro do ano retrasado. Nós muitas vezes não esquecemos que somos cristãos, sabe? A pessoa não esquece que ela é crente. Ela não esquece que ela faz parte de um departamento. Ela não esquece que ela é pastor, que ele é pastor. Ela não esquece que ele é cristão, que ele faz parte de uma igreja. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem que são humanos. São humanos. São falhos, são frágeis, são fracos. E Deus conhece.
a nossa fraqueza? Deus sabe. E a pessoa pensa, não, eu tenho que me demonstrar forte. Deus sabe. A pessoa chega para orar e fica cheia de lenga-lenga para Deus. E Deus olha e fala, rapaz, você está tudo quebrado, fala logo o que você tem, camarada. Fala para mim. Meus irmãos, nós devemos colocar as emoções para fora. Jesus é referência para você, amém? Amém? Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo colocava emoções para fora. Até emoções de raiva. Quantas vezes Paulo colocou para fora? Entrega esse camarada aí. Busca ele de volta. Quantas vezes? Se Jesus é referência para você, e se também é para mim, nós temos que copiá-lo, temos que fazer da mesma forma que ele fez em tudo. Discípulo, você é discípulo de Jesus, amém? Ele é nosso mestre. O discípulo faz o que o mestre faz. Mas a segunda lição que nós temos é que Jesus não é um Deus distante. Jesus é vivo, como nós falamos semana passada, e Ele se compadece de nossas dores. Jesus não é um Deus distante. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Sentiu profunda compaixão por ela. Sabe por que Jesus mandou ela parar de chorar? Não é porque não era para ela colocar as emoções para fora, mas é porque agora tinha acabado. Agora era a fase da alegria. Eu vou ressuscitar seu filho. Jesus não é um Deus distante. E Ele se compadece de nossas dores. Os deuses não eram assim. Para você receber algo, né, se é que não há Deus, não há outros deuses além do nosso Deus, mas a história e a Bíblia vai mostrar que todas as vezes que eles queriam receber algo, eles tinham que oferecer alguma coisa. Mas Jesus é diferente. Os deuses eram seres intocáveis. Aliás, os homens acreditam ser seres intocáveis. Só olhar os homens da toga. Seres intocáveis. Jesus não é um Deus distante. Jesus não está aquém das nossas dores. Ele sabe o que passamos. Ele sabe o que sofremos. Ele se identifica com a nossa dor. Qual é a única diferença de Jesus? É que Jesus não pecou. Nós pecamos. Mas Jesus experimentou de tudo. Não há nada que você possa falar que Jesus não conheça. Jesus conhece. Ele apenas não no diminutivo, mas Ele não pecou. Ele não pecou. Ele não se compadece apenas por dó, mas Ele se compadece porque conhece. Ele conhece na prática as nossas dores. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a minha dor. Se você disser, eu fui traído, Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe. Eu fui abandonado. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe. Jesus não está aquém das nossas dores. Até os sentimentos mais profundos, se você disser uma profunda tristeza que ninguém entende, Jesus teve uma profunda tristeza no Getsemane. Jesus sabe. Jesus se compadece das nossas dores. Ele conhece a dor da solidão. Quando seus amigos ali foram dormir, e Jesus retorna e diz, nem uma hora. Uma horinha. Jesus conhece as dores. Ele não se compadece só de dó, mas Ele compadece porque sabe o que é. Jesus conhece a sua dor. Meu irmão, minha irmã, Jesus não está aquém das suas dores. Jesus é Deus tão próximo a nós, que
que se fez carne, morreu por nós, conhece as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus conhece as nossas dores. A última verdade que nós devemos aplicar é que Jesus veio para um propósito maior. Jesus veio para um propósito maior. Jesus ali começou a operar milagres na hora que eles perguntaram: é o Senhor mesmo que havia de vir? Ou nós devemos esperar outros? E naquela mesma hora, Jesus saiu curando. E foi curando. Mas tinha um propósito nisso. As pessoas hoje querem, faz fila aí que vai curar, né? Sem propósito. Jesus saiu curando para mostrar o propósito. Qual era o propósito? Sou eu mesmo. É eu que reivindico ser Deus, porque ninguém pode fazer isso. É eu que vim com o reino de Deus. Eu trouxe o reino de Deus até vós. É chegado o reino de Deus a vós. Este era o propósito maior. Jesus operou milagres, mas seu objetivo era sempre o relacionamento que foi quebrado no Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, o relacionamento foi quebrado. E Jesus veio agora para estabelecer um novo relacionamento entre nós e o Pai. Jesus é a ponte, porque ninguém chega ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Jesus curou e disse: vá, João, e fala o que você viu. Não é apenas a cura, mas é que ninguém poderia fazer isso a não ser alguém que poderia ser Deus. Ser Deus. Vá, João, agora e diga para ele: pode ficar sossegado na prisão, João. Pode ficar sossegado, não é sinal que você vai sair. Mas na verdade o Messias, o enviado, o ungido de Deus veio até nós, visitou esse mundo, João. Jesus mostra a sua messianidade, estabelece relacionamento do homem com Deus. E eu vou falar a verdade, esses milagres aqui são bênçãos, são, mas não tem milagre maior do que, de novo, você poder entrar no lugar santo do santo e falar com Deus Pai, através do sacrifício de Jesus. Não há milagre maior que esse. O homem caído, totalmente atingido pelo pecado, 100% atingido pelo pecado, agora se arrependendo e se tornando filho de Deus, parte da família de Deus. Não tem milagre maior. Não tem milagre maior. Jesus entrou na história como carne. Jesus se vestiu de pele humana. O Deus Emanuel, Deus conosco, veio até nós. Habitou entre nós. Morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Perdoar os meus pecados, os teus pecados, operar o maior milagre que há. O maior milagre que há, a salvação da nossa alma. Eu quero orar com você nessa noite. Se você está aqui nessa noite, ou se você está online, e você entende que essa palavra falou ao seu coração, você entendeu o que o Evangelho disse a você nessa noite, e talvez você tenha pedido tantas coisas, eu quero falar para você: não há milagre maior do que a salvação da tua alma. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Se você nessa noite tem sofrido, porque tem retido emoções dentro de você, faça igual Jesus. Demonstre suas emoções.
Faça igual Jesus. Mas se você nessa noite, eu quero encerrar com a pergunta da nossa primeira mensagem. O que eles dizem que eu sou? A cultura. E quem vós dizem que eu sou? A igreja. Se você nessa noite tem sido influenciado mais por milagres, mais por pedidos, tem sido influenciado pelo que a cultura diz, eu quero convidar você nessa noite a, junto comigo, se arrepender dos seus pecados e deixar aos pés da cruz os nossos pecados e receber dele perdão e graça nessa noite. Nós vamos tirar uns 2 minutos de reflexão, oração silenciosa, e depois nós estaremos orando e adorando o nome do Senhor. Entregue sua vida a Cristo. Você que entrou nessa noite ou está online e ainda não entregou sua vida a Cristo, é Jesus que veio ao seu encontro. Não é você indo ao encontro de Jesus para entregar sua vida. Jesus nesta noite veio ao seu encontro. A única coisa que você tem que fazer é se render diante dele. Entregue sua vida a Jesus, em nome de Jesus.